resultados, mas exatamente todos alinhados com o mesmo objetivo. O IPO do Porto, não vou apresentar o hospital, já o conhecem, a forma como enfrentámos o regulamento, a sua iminência com a preparação prévia, o Big Bang, que afinal não foi nenhum Big Bang, em maio, a sequência que vem a seguir, todo um processo de preparação, já vou tipificar, de algum modo levando à alteração de alguns comportamentos dentro da organização, mas muito focado nos registros, e como aqui foi dito, não só os registros informáticos, mas também os muitos registros em papel, e não só os registros dos doentes, também os registros dos profissionais, tudo aquilo que está dentro da organização e que é o nosso perímetro de responsabilidade mais imediata. E distinguir aqui duas coisas, uma, a recolha de informação com objetivos diretos para o tratamento e a assistência, ou seja, aquilo que naquele dia, naquele momento levou o doente ao hospital ou a sequência de tratamentos que está a fazer, e um uso derivado, um uso indireto, que também tem vantagens para esse mesmo doente, numa situação futura, mas tem sobretudo vantagens para a sociedade em geral, que tem a ver com a agregação e a análise de dados, que vai permitir otimizar pathways, vai permitir minimizar o erro clínico pela aprendizagem que se faz, vai permitir o progresso científico feito in-house ou feito em parceria com organizações de fora, vai permitir a diminuição de custos, e hoje não é essa a palestra, mas para quem se recorda, pela boa organização do hospital, diminuímos os custos das consultas em 50%, essa é a minha melhor métrica para mostrar que os dados, bem alinhados, bem trabalhados, permitem economias significativas pela mudança de comportamentos que induzem, e mais ainda, fazer tudo isso com full compliance daquilo que são as leis do país, nomeadamente o RGPD e toda a regulamentação, que não trouxe também desse ponto de vista nada de especialmente novo, já antes tínhamos todos os deveres de reserva relativamente aos dados dos doentes. No contexto do RGPD, ressaltar dois para a conversa de hoje, o tema do direito ao anonimato e o tema do direito a dispor da sua informação. O nosso compromisso geral com a qualidade levou-nos a procurar ao longo dos anos um conjunto de certificações, de acreditações, o que leva, como sabem, à documentação daquilo que se faz dentro do hospital. Quando veio o RGPD não foi por isso difícil, e estou-me a reportar à lista que o Sr. Contra-Almirante mostrou há bocado, de itens a cumprir, e eu olhando para aquela lista e pensando no que vos ia dizer agora, olha, eu antes da RGPD, só por força do compromisso com a qualidade, já cumpria metade da lista, porque a questão dos acessos, de quem tem acessos, que perfis existem, cada perfil tem acesso e porquê, que programa, dentro de cada programa, o que é que está, etc. Tudo isso já estava documentado e trabalhado, mas há outras perguntas, os dicionários de dados, etc., que são processos morosos e que nos levam, inclusive, a trabalhar com os nossos fornecedores para ter a certeza de que cobrimos todas as áreas do RGPD. Passo seguinte, fazer as gap analysis, nomear o DPO, pôr essa pessoa a falar ou a liderar a conversa junto com as equipas multidisciplinares que concebemos para a tarefa dentro do hospital. Naturalmente, tudo isto tem um orçamento, quanto mais não seja de ocupação de horas das pessoas, mas tem também um impacto que queremos conhecer e, portanto, há um conjunto de ferramentas que estão em lugar, que estão a ser trabalhadas e que fazem parte do dia-a-dia do hospital. Chamar a atenção como algo especialmente significativo, porque a propósito do tratamento dos doentes estamos constantemente a referir as vantagens da multidisciplinaridade, não só na avaliação, mas também no concurso de opiniões para a decisão e para a avaliação dos tratamentos. Também aqui, nas decisões e na avaliação do processo de adoção do RGPD, nós valorizamos muito o contributo multidisciplinar de Conselho de Administração, informáticos, corpo clínico, corpo da enfermagem, tudo aquilo que eram os stakeholders relevantes. Ou seja, estamos sempre com desafios constantes, mas com ânimo, com vontade e conseguindo encaixar este tema na nossa missão, ou seja, o nosso compromisso de fazer com qualidade, fazer melhor todos os dias, estamos a conseguir enfrentar o desafio particular do RGPD. Use case, de resto, era o tema da palestra de hoje. Eu, gestor. Nós, gestores, desde que vamos para a escola, somos treinados para uma coisa, que é exatamente aquilo que aquele ciclista está ali a fazer. Aquilo que, e de resto, nos dá também uma certa predisposição para, no meu caso, concorrer à Faculdade de Economia do Porto, a outras, o ISEG, etc., aqui em Lisboa, é a vontade que temos de constantemente fazer a fuga ao pelotão. O ciclista procura aquele momento em que se isola e que vai ganhar a prova, porque está 1 ou 2 segundos à frente do pelotão.
A ideia de um gestor é estar sempre à frente do pelotão, em vendas, em lucro, em qualidade, em satisfação dos doentes, na métrica que vocês elegerem como relevante para avaliar o desempenho daquele gestor e para medir o impacto daquela organização na sociedade que serve. Nós queremos estar sempre à frente, o que implica adotar as melhores práticas, os melhores comportamentos, para estar sempre na vanguarda, para fazer sempre a fuga ao pelotão, para isso é que significa ser competitivo. Ser competitivo significa sair do pelotão, não ser igual aos outros, diferenciar, e no caso e na vertente que estamos a explorar hoje, na compliance do RGPD. E dizer-vos que, e já vos vou mostrar a seguir, que isto, apesar de ser um ponto de passagem obrigatória, como aquele percurso terá pontos de passagem obrigatória, não é para nós um encargo adicional. É uma grande vantagem para quem está preparado, porque como condicionante externo exógeno que é, está lá para todos. As instituições mais bem preparadas são as que mais depressa vão passar aquela etapa, são as que de forma mais completa vão passar aquela etapa, são as que menos vão sofrer os riscos de não cumprir e, portanto, mais nos vamos destacar do pelotão e das outras. Portanto, quanto mais preparados, está no nosso ADN de gestor preparar-nos para a ameaça ou para a condicionante exógena, para usarmos isso para continuar a fugir do pelotão e a fazer melhor todos os dias. No meu caso, tratar melhor os doentes, já vou explicar o que guia os gestores da saúde. 4 variáveis que não vou explicar em pormenor, mas que quero que conheçam. Uma, com certeza, a questão da efetividade, a qualidade dos resultados e a segurança com que os atingimos para os doentes. 2, eficiência, a questão da sustentabilidade financeira é também muito importante para nós. 3, equidade e acesso. O acesso é a principal promessa do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, as nossas decisões são também caldeadas do ponto de vista de garante ou não garante, acentua ou não acentua a garantia de acesso. E 4º e último driver do nosso processo de decisão, ética. E para não entrarmos em discussões muito esotéricas sobre o que é ética, vamos pôr isto no mínimo, cumprir as leis do país. E isto é uma lei que veio para o país, vamos cumprir. E uma vez mais, quanto mais depressa, quanto melhor, quanto mais perfeitamente a cumprirmos, melhor vamos incorporar isso no nosso compromisso com a qualidade e mais nos vamos destacar do pelotão. Para mim, o RGPD é uma oportunidade, ficou claro, não é um problema. É uma oportunidade para sair do pelotão, mas como eu olho para os dados em saúde do ponto de vista da forma como os posso valorizar enquanto gestor, porque me vão permitir otimizar o percurso do doente, vão-me permitir identificar estrangulamentos, vão-me permitir participar de consórcios internacionais de investigação, fazer bem isto é o oposto de eu passar a ter uma pool de informação na qual não posso confiar porque foi mal recolhida, porque não conheço a metodologia da recolha, porque não tenho confiança no modo como os dados foram obtidos, porque não tenho confiança nos interfaces ou nas ferramentas que permitiram apurar os dados. E, pelo contrário, quando sou obrigado a documentar o processo, quando sou obrigado a refletir mais profundamente na questão de investigação para delimitar o número de variáveis que vou pedir à base de dados, que vou incluir no protocolo para a Comissão de Ética, que vai dar autorizações, etc., eu estou no fim da linha a fazer um trabalho mais perfeito. E, portanto, isto é uma oportunidade para trabalhar melhor, com mais qualidade, com mais profissionalismo. Porque os profissionais que vão ser capazes de operar num contexto regulamentarmente mais exigente são profissionais mais diferenciados, são melhores. Já não é uma tarefa para todos. Isto significa 2 coisas para o gestor, que valoriza a minha oferta de conhecimento do ponto de vista de comercial e do preço que posso cobrar, mas que também valorizo a minha oferta do ponto de vista da qualidade intrínseca que aquilo tem para os doentes, do ponto de vista do valor daquelas decisões ou daquelas conclusões para os doentes. Informação e conhecimento, conheceis bem a diferença e a mim interessa-me oferecer aos médicos, aos colegas gestores, aos decisores políticos, conhecimento, ou seja, a reflexão informada sobre um conjunto de dados. Eu não vou pegar numa disquete, numa pen com dados e pô-la à disposição do decisor. Eu vou pôr conclusões iguais às que se publicam nos jornais auditados. Conclusões que permitem sustentar, do ponto de vista do rigor técnico com que lá se chegou, as decisões que aconselham. O RGPD cria, e não interpretem mal a palavra, cria um mercado, cria uma oportunidade para se produzir conhecimento com muito mais qualidade. É por isso que isto é uma oportunidade.
É uma oportunidade para fazer com mais método, com mais rigor, aquilo que já fazíamos antes. Mas agora isto não é para qualquer um, isto não é para amadores, isto é para profissionais, que têm sistemas informáticos adequados, mas que têm dentro da sua organização processos de governação do acesso à informação e também da forma como trabalha e do recrutamento de pessoas para a trabalhar e do empoderamento dessas pessoas, certamente a uma fasquia mais elevada. Isso vai capitalizar, no fim, a benefício dos doentes. Portanto, a valorização do conhecimento que resulta deste processo de fazer as coisas e de as fazer com mais rigor, resulta, se eu estou num processo de investigação para um consórcio internacional onde entrei, o meu hospital não será mais aquele satélite que entrou por favor porque eu conhecia o líder do consórcio e que vem cá buscar uns dados para depois fazer uma pool de dados europeia. Eu passei a ser um centro líder cujos autores vão estar nas publicações, que vou receber uma tranche maior do financiamento e que vou investir em tecnologia em valor acrescentado e quem sabe até vou desenvolver algoritmos de anonimização de dados, etc., que vão ser usados noutro país, contribuindo com isso para a valorização da minha oferta e da minha posição. Naturalmente, e já estou a dar por adquirido, tudo isto capitaliza em primeiro lugar para os meus doentes, para o desenho das guidelines, a otimização dos protocolos, mas, e não levem isto a vanglória, é de facto a nossa realidade, isto é o dia-a-dia do IPO do Porto, a crítica constante, as reuniões do grupo dos médicos, é para rever os casos raros, os casos de dúvida, para otimizar os processos de decisão e melhorar os próximos ciclos, os próximos doentes. A questão dos acessos, quem tem acesso aos dados, o mínimo possível. Os dados é tal história de serem o petróleo, mas é petróleo em bruto. E eu não vou dar os dados a ninguém. E aqui o incentivo para o gestor é rigorosamente o incentivo do regulador do ponto de vista legal e é o incentivo do interesse dos doentes que quer dispor de dados e quer permanecer anónimo. Os dados não têm que sair do hospital, os dados não têm que sair da equipa de investigação, porque o que o destinatário final quer é conhecimento, não quer a disquete com os dados. E, portanto, a disquete, se sair, eu não vendo conhecimento uma segunda vez. Enquanto se saírem conclusões, eu vou vender conhecimento N vezes, vou valorizar a que vendo, no sentido de pertencer a ensaios clínicos, etc. Vou valorizar constantemente a minha base de conhecimento, que no fundo é toda a tecnologia que ponho ao serviço do tratamento dos doentes e os dados anónimos resultantes do percurso ou do rastro que esse doente deixa na instituição e que não permite, naturalmente, reforço, identificar, até porque não tem interesse nenhum, identificar pessoas individuais. Centricidade do doente é um conceito que os gestores hospitalares recorrem frequentemente e, refletindo naquilo que queria partilhar convosco, encontrei aqui um ponto de ligação interessante. Centricidade do doente pode ser uma parangona, algo que, enquanto gestor, quero dizer que o hospital faz e que o hospital valoriza e aquilo resume-se a algumas iniciativas avulso e pouco mais, mas pode ser algo que entrou na cultura, que entrou no ethos, como dizia a apresentação de há bocado, na forma de estar do hospital. Por causa do meu hospital, até paredes foram abaixo para afirmar a centralidade do doente. E é assim que tem que ser. Desfazer hierarquias nos recursos humanos, deitar algumas paredes abaixo para que o doente se sinta, do ponto de vista ambiental, também o centro das atenções do sistema. Neste caso, da proteção de dados, significa que podemos olhar para a proteção de dados como mais um papel, ou mais vários papéis de consentimento informado para os doentes autorizarem, e ele continua lá sentado na cadeira em frente ao médico, e o médico aborrecido com a quantidade de dados que tem que meter no computador, e o doente consentiu mais ou menos consciente do que estava a consentir, e depois aquilo fica lá. Método tradicional. Um bocadinho mais avançado é tornar centricidade, é torná-lo parceiro. Parceiro de prevenção, parceiro de diagnóstico, parceiro de tratamento, parceiro de follow-up. E se ele também inserisse dados ao longo desse percurso? E se também ele fosse mão de obra para a elaboração de uma base de dados com qualidade? Até porque frequentes vezes, e quando falamos de Patient Reported Outcomes, isso tem de ser dados pelo doente, não é o cuidador em nome dele. Vai ter que ser o doente a dizer como é que sentiu a experiência. E isto pode ser uma folhinha que ele preenche quando visita o hospital, ou pode ser uma forma, mais ou menos tecnológica, via app ou outra, de ele se relacionar permanentemente com a instituição, em que para abrir aquilo o consentimento informado é dado como nós damos noutras alturas, mas ele participa energicamente, não como um fardo, não como mais uma obrigação, não como mais um ok para dar cada vez que liga ao telemóvel, mas como algo que faz do ponto de vista da motivação intrínseca. Deste modo, eu tenho a certeza de que o conhecimento que é obtido com a colaboração dos doentes e dos saudáveis
23andMe, aquela coisa, esfregamos a boca, vai a cotonete para os Estados Unidos e dizem-nos de que Australopiteco é que a gente descende. Fantástico. A questão é que a 23andMe partilha os dados genéticos com Pharma para desenvolvimento de instalar no papel que a gente assina. E no futuro a maioria das pessoas não vai ver mal nenhum nisso, vai se calhar achar que vendeu barato os seus dados genéticos, ou até pagou para eles irem lá ter, mas isso é outra questão. E isto vai alimentar, mas não é com maldade que isto é feito no fim, é para desenvolver novas tecnologias, novos tratamentos, novos marcadores que vão apoiar tratamentos no futuro. Portanto, temos é que, uma vez mais, também se disse aqui, informar as pessoas, fazê-las parte do processo para que, centralidade é isso, é serem decisores. A equação final, e desculpem lá, mas o gestor, metade da minha vida é finanças, portanto, tenho que pôr uma equação. A informação certa, a pergunta de investigação, e temos essa experiência frequente em trabalhos de investigação, não é fazer uma sopa da pedra com tudo o que está na base de dados e pôr todos contra todos e ver que regularidades aparecem nas variáveis. É pensar. É rever a literatura, é colocar algumas hipóteses, algumas variáveis à tentativa com um mínimo de credibilidade e justificação e, no fim, obter as devidas autorizações e trabalhar essa informação. Nos doentes certos, não é todos, é definir que doentes estão elegíveis para o estudo, é arranjar os intérpretes, os tais profissionais sobrequalificados do meu hospital, os melhores peritos médicos, os melhores enfermeiros, os melhores gestores, os melhores bioestatistas para interpretar aqueles dados. E com isto eu crio aqui uma espécie de não é uma profissão nova, mas é uma diferenciação nova para os meus profissionais. Uma possibilidade de se venderem no mercado de trabalho mais caro, ou pelo menos de afirmarem do ponto de vista de reputação e reconhecimento com outros créditos. Portanto, é também para a minha equipa uma oportunidade do RGPD e não, pode ser mais um fardo, mais um aborrecimento, mais umas capas de argolas para fazer uns tiques em auditoria de vez em quando e arquivar junto com o resto. Mas não é. E os procedimentos certos? Não é tanto, ou com certeza que é pelo risco das multas, mas muito mais do que isso, é pela garantia de que, se eu seguir os procedimentos certos, na avaliação do doente, na definição dos meios de diagnóstico, na decisão de tratamento, o outcome está maximizado, com certeza também em investigação e em trabalho de dados secundários, se eu seguir os procedimentos certos, eu também vou potenciar o resultado final. Portanto, o nosso tema é aumentar valor em saúde e, uma vez mais, o RGPD, uma certificação de qualidade, esse tipo de ferramentas, não são uma carga de trabalho, são um investimento à cabeça, mas depois são mais valor acrescentado para o processo de tratamento de dados. Precisamos da ajuda de todos, reconhecido que está que defender os dados dos doentes e dos cidadãos em geral é defender a sua saúde, porque a qualidade das decisões sobre saúde que vamos tomar depende da qualidade dos dados e da forma como obtivemos a informação sobre saúde dos doentes. Há a todo momento, elas estão guardadas ali em Fort Knox, mas está a todo momento um conjunto de barreiras, um conjunto de vedações que temos que estudar onde é que estão as linhas do corte entre o que é privacidade e o que não é, e é para isso que contamos com as assessorias, com os juristas, com a avaliação à medida de cada protocolo de estudo para ter a certeza de que estamos na linha de corte certo entre o que é necessário e o que é desejável. Não é o tudo contra todos, a sopa da pedra da informação, não se faz isso com base de dados nenhuma, as nossas bases de dados de Outcomes Research foram estudadas quanto às variáveis e começaram com um número inicial de 40 variáveis. Imaginem estudar doentes com 40 variáveis. Entretanto, cresceu, são mais, mas de qualquer maneira, não são as 20 mil variáveis que o software tem, porque eu não preciso delas todas para estudar os doentes. Tá? O desnecessário não só ocupa terabytes no disco, como viola a privacidade e os direitos dos doentes. Portanto, isso não pode ser. Finalmente, termino com, atento ao calendário, os meus votos para vós, para as vossas instituições, para as vossas famílias. Contudo, escolhi uma cena muito especial para este postal de Natal. Escolhi a fuga para o Egito. A fuga para o Egito. O massacre dos inocentes. Mesmo para os não crentes, levem isto pela metáfora, aconteceu porque houve uma indiscrição a respeito de um facto de saúde que aconteceu há 2000 anos atrás. Os reis magos foram indiscretos com o rei Herodes. E a reflexão para os dias de hoje é quantas fugas para o Egito cidadãos, fellows nossos, não têm que fazer em estigma social, em empregabilidade,
porque houve fuga de informação sobre o seu estado de saúde. Ok? Feliz Natal a todos.